Opa, tudo bem contigo? Bom, essa daqui é a segunda aula de uma sequência de 2 aulas onde eu estou te explicando sobre copywriting e sobre como que o cérebro de qualquer pessoa reage ao lidar com uma sequência de copywriting, tá? Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, ou eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários, tá? Então eu sugiro que você assista essa aula antes de assistir aqui. Se você não assistiu, mas já tem o mínimo de conhecimento sobre o que é copywriting, eu vou te fazer uma breve recordação aqui sobre o que é copy, o que é copywriting, e em seguida eu vou te explicar sobre como que o cérebro humano reage ao lidar com uma carta de vendas com copy. Primeiro de tudo, numa copy tem que ter a super... Então, primeiro de tudo, numa copy tem que ter a super promessa. Isso por quê? Porque... Deixei cair a tampinha. Isso por quê? Porque com a super promessa você consegue prender a atenção de qualquer pessoa. E se você consegue prender a atenção de qualquer pessoa, você consegue explicar a sua história, que é um dos passos mais importantes, se não o mais importante de uma boa copy. Como assim, Pedro? Como que eu vou prometer? Suponha que você fez toda a contextualização que eu te falei na aula anterior, por isso que é importante que você assista também. Suponha que você fez toda a contextualização que eu te falei na aula anterior. Então, a pessoa, ao entrar em contato com você, dentro da sua copy, não entrar em contato com você, mas ao entrar em contato com a sua mensagem de vendas, ela já vai estar preparada, ela já vai estar qualificada para receber essa promessa aqui. Então, suponha que a sua contextualização foi para homens de 18 anos que acreditam que para ficar com mulheres, para sair com mulheres, precisam de ter dinheiro ou simplesmente precisam de, por exemplo, ser bonito, entende? Então você pode falar assim: nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu consigo sair com mais de 4 mulheres por semana, 4 mulheres diferentes por semana, e isso se mantém já há mais de 2 anos. Isso é uma promessa. Entende? Você fala que nesse vídeo você vai ensinar isso para a pessoa. Aí a pessoa vai ficar assim: caramba, será? Será? Então você completa, dizendo assim: e hoje você definitivamente vai entender o método que me fez conseguir esse fato. Acabou. Isso é uma promessa. Então a pessoa que já está qualificada para esse assunto vai pensar assim: caramba, ele realmente vai me ensinar alguma coisa. Só que vai surgir uma dúvida na cabeça dessa pessoa: será mesmo que esse cara vai me ensinar o que está prometendo? Então, quando surgir essa dúvida na cabeça da pessoa, será? Você pode falar assim: bom, mas nem sempre foi assim. Há 3 anos atrás, eu era um cara tímido que achava que para ficar com mulheres, que para sair com mulheres, eu precisava de ter muito dinheiro e precisava ser muito bonito. Então, eu, conversando com um amigo meu, descobri que ele conseguia sair com mais de 4 mulheres por semana. E o que mais me chama a atenção é que esse meu amigo, ele era muito feio. E ele era bem mais quebrado do que eu. Ele recebia e vivia de mesada dos pais, que dava no máximo R$200 por mês, enquanto eu trabalhava e ganhava meus 1.500 por mês. Inclusive, eu me arrumava tanto, eu me produzia tanto, e esse meu amigo andava muito mal arrumado e ele era realmente muito estranho mesmo. Qualquer pessoa pararia, olharia para ele e falaria: caramba, esse cara é muito estranho, ele é muito feio. Mas como diabos esse amigo meu conseguia sair com 4 mulheres por semana e eu não ficava com uma há mais de 3 meses? Entende? Aí você vai começar a contar uma história. Por quê, Pedro? Quando você faz uma super promessa, você gera atenção. Então você vai ter a atenção da pessoa e a história gera conexão. A história gera conexão. Em seguida, depois que você faz a história, basicamente você coloca a lógica. Através da lógica, você faz a sua oferta. Essa é uma sequência de copy. E Pedro, por que que isso funciona tanto? Por que que muita gente faz tanto dinheiro assim com copy? Mas Pedro, por que que isso daqui funciona tanto? Eu vou te mostrar agora. Isso funciona tanto, não é eu que estou dizendo isso, é através da neurociência, depois de muitos livros e estudos que eu li, que eu aprendi isso. O cérebro,
é dividido, podemos dizer assim, nos processos de compra, em 3 partes, tá? Lembra que todo mundo fala assim pra você, poxa, todo mundo compra pelo lado emocional e justifica pela razão? É a mais pura verdade. Mas o que ninguém te conta é sobre o porquê que as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Quando você promete algo para uma pessoa, começa a despertar a primeira parte do cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano. Aqui estão a fundo os desejos mais importantes de todo ser humano, que é reprodução e sobrevivência, o que eu abordo muito a fundo na área de membros da sociedade magnata. Basicamente, você consegue estimular essa primeira parte aqui, que é o cérebro reptiliano, através de super promessa, entende? É a primeira parte da copy. Você começa estimulando essa área aqui, ó, através de promessas. Através das promessas você começa uma copy. Você nunca começa uma copy através da lógica, você nunca começa uma copy através da história. O maior erro da maioria das pessoas que vendem é que essas pessoas começam a carta de vendas dela através da lógica, delas. Começam através da lógica. Por exemplo, o produto vai te ajudar nisso, aquilo. Isso até funciona para produtos abaixo de R$100, entende? Só que se você quer vender um treinamento de 300, 400, 500, R$600, você tem que entender essa questão aqui que eu tô te falando do cérebro humano. Em seguida, depois que você promete algo, você tem que justificar. Não justificar, mas se conectar com a pessoa. Porque isso vai fazer com que a pessoa tenha muitas dúvidas sobre você. Entende? A pessoa vai ter muitas dúvidas sobre você. E quando você conta a sua história, você vai aumentar esse lado emocional dela. Por quê? Quando você faz promessas, a pessoa vai duvidar de você. E se você fala logo a lógica para uma pessoa, você até pode inverter a lógica com a história. Também vai fazer sentido, mas a promessa sempre vem primeiro. E, recentemente, eu aprendi que é bem melhor falar a sua história primeiro, para depois apresentar o lado lógico. Aqui, através das histórias, da história, a pessoa vai se conectar com você. E por que é importante que a pessoa se conecte com você? É importante para as pessoas se conectar com você, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, para você não parecer mais um estranho para ela, entende? Por exemplo, eu nessa aula aqui, eu não estou te contando minha história. Talvez seja o seu primeiro contato comigo e tudo mais, talvez você já tenha assistido alguns vídeos meus, mas possivelmente é o seu primeiro contato comigo. E para você, eu ainda não sou confiável, entende? O máximo que você sabe de mim é meu nome e as coisas que eu posto no meu canal. Isso é um fato, entende? Então você não confia 100% em mim. E como que eu poderia fazer isso fazer com que você confiasse mais em mim? Contando minha história. Porque se eu te conto a minha história, é muito possível que alguns pontos da minha história, se você é o meu cliente-alvo e tudo mais, você vai se conectar e vai falar assim, eu me vejo nesse cara que está me explicando as coisas. Da mesma forma que você pode fazer isso com qualquer pessoa, você tem que fazer com que qualquer pessoa se veja em você. Ou você vai fazer com que a pessoa se veja em você, ou você vai fazer com que a pessoa queira ser você, entende? Então, por isso que é importante gerar conexão com histórias. Dessa forma, você consegue preencher todo o lado emocional da pessoa com promessas e histórias. Então, tudo isso vai parecer muito bom para ser verdade. Qual que é o seu dever no começo de uma copy? Gerar essa frase aqui na cabeça do seu cliente. É bom demais para ser verdade. Quando você gera isso na cabeça do seu cliente, é bom demais para ser verdade esse produto, o que você está fazendo com a pessoa é preencher todo o lado emocional da pessoa. É sua obrigação gerar essa objeção na cabeça dessa pessoa, entende? É muito importante que você gere essa objeção na mente de qualquer pessoa que você queira vender. É bom demais para ser verdade. Se você consegue passar isso para uma pessoa, a parte lógica
vai acabar com essa objeção aqui e a pessoa vai comprar de você, porque entende que a lógica dá sentido à promessa e a pessoa vai saber que é verdade por você já ter passado e ter contado a sua história, gerando uma conexão com a pessoa. E é por isso que uma boa carta de vendas com copywriting dá tanto certo. E tem muita gente que faz milhões de reais com isso daqui. Aliás, como que você apresenta a lógica para a pessoa? Vamos puxar aqui. Você vai fazer o seguinte: x mais b é igual a xb. Se você apresenta isso para a pessoa, ela vai entender que você não é um charlatão, porque isso realmente faz sentido lógico. Da mesma forma que 1 mais 1 é igual a 2, entende? Por isso que é muito importante você apresentar todo o lado emocional primeiro, antes de apresentar a lógica. Porque se você apresentar a lógica logo de primeira, a pessoa vai e pensa: nossa, que legal. Não tem emoção, entende? Não tem aquela empolgação, não tem aquele tesão de saber o que o seu produto realmente vai oferecer para essa pessoa. Enfim, vamos entrar mais a fundo nessa área do cérebro, então. Bom, vamos lá. Eu vou te falar as áreas do cérebro que eu desenhei ali agora, entende? Qual que é o nome dessas 3 áreas do cérebro? Eu vou te falar de uma vez para você nunca mais esquecer. Essa primeira parte aqui é o cérebro reptiliano, o que é responsável pela sua sobrevivência. Suponha que você está assistindo esse vídeo aqui e, pum, do nada, tudo fica preto, igual ficou agora, e você só esteja escutando a minha voz. Basicamente, o que está acontecendo com o seu cérebro é fazer com que você me procure. Então, volta. É fazer com que você me procure. E isso pode ser que não surgiu um efeito tão grande assim para você, só que você ficou se perguntando: caramba, o que aconteceu? Será que foi a imagem do meu celular? Será que aconteceu alguma coisa? Não, foi simplesmente um efeito de vídeo e tal. Mas suponha que na onde que você está agora, tudo fica escuro. A tela do seu celular fica apagada, as luzes que estão aí perto de você estão apagadas, suponha que esteja de dia, do nada fica tudo preto, entende? Então a sua pupila vai dilatar e seu cérebro vai mandar uma mensagem para todo o resto do seu corpo: eu estou em perigo. E se eu estou em perigo, eu preciso ficar em alerta. E é isso que você tem que fazer utilizando a promessa. Você estimula o cérebro reptiliano para fazer a pessoa ficar em alerta e prestar atenção. Atenção! É por isso que séries e filmes, a Netflix principalmente, está cheia de filmes e séries que, quando você entra no filme, pode contar, não dá 8 segundos a cada mudança de cena, principalmente no começo do filme. Passa carro, passa criança correndo, é grito, é estímulo do cérebro reptiliano. Dessa forma, todos os filmes que ganharam Oscar, enfim, todos os filmes que realmente fazem sucesso, a cada 8 segundos mudam a cena do filme. Por quê? Porque essa é a única forma de fazer com que a pessoa preste atenção, preste muita atenção, até chegar na sua história. Ou até mesmo através da lógica, tá? Mas no nosso caso aqui, agora, nesse exato momento, é a história. Então, o filme vai começar a retratar uma história. Principalmente filme de suspense, eles guardam, tá? Eles guardam a parte lógica para o final do filme para dar aquele impacto, sabe? E quando você vê aquele impacto do filme de suspense, você vai e fala: caramba, era isso. Só que se esse impacto já chega no começo do filme, até que, sabe, você até continua e tudo mais, caso o filme gere suponha que alguma dúvida. Por exemplo, alguns filmes começam mostrando alguma pessoa que apanhou muito de outra, aí é como se voltasse no tempo até chegar esse momento atual, entendeu? Muitos filmes mostram o final do filme para depois dar início até chegar aquele final. Então o que eles fazem é mostrar a parte lógica primeiro, para depois estimular o cérebro reptiliano, e a história para depois a lógica fazer sentido. A lógica só faz sentido quando tem o estímulo do cérebro reptiliano. Aqui, como é que chama a área do cérebro que é estimulada?
Sistema límbico, entende? Ele é responsável por seus sentimentos, pelas suas lembranças e tudo mais. E aqui e é basicamente isso. Nós somos animais em relação ao neocórtex, nós somos animais que precisamos sobreviver e reproduzir, tá? Palavras e tudo mais, cálculos, tudo isso é lógica. Por exemplo, você pega uma garrafa assim e abre a garrafa para poder beber a água. Isso é a lógica que nós aprendemos ao longo do tempo. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu disse que eu ia fazer uma oferta para você. É basicamente um convite para você acessar a área de membros da Sociedade Magnata, tá? Eu não vou te dar detalhes dessa área de membros. Eu deixei um vídeo aqui no primeiro link da descrição, que inclusive eu vou fazer um resumo para você, tá? Vou fazer um resumo para você no vídeo sobre copy, sobre tudo isso daqui que eu te mostrei. E caso você tenha interesse, você entra. Qual que é o preço, Pedro? Eu já vou te falar agora, porque eu já te passei tanto conteúdo e eu acho que já deu para perceber que eu entendo bastante do assunto. Então, o valor para você ter acesso à área de membros da Sociedade Magnata é R$ 47,00. E, sinceramente, tá quase de graça, porque eu paguei muito caro para poder aprender tudo isso que eu vou te ensinar lá dentro. Combinado? Meu nome é Pedro, grande abraço e eu espero que você tenha realmente gostado de tudo isso daqui que eu te mostrei. Tô te esperando no próximo vídeo meu. Tchau!